Oi pessoal, eu sou Heleno Júnior, sou enfermeiro auditor. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre vacina, gerenciamento de vacina na unidade básica de saúde e também nos centros de referência de imunização administrados pelo SUS. Antes de iniciar, vou pedir que você, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, participe das atualizações que estão sendo postadas aqui com relação ao trabalho do profissional da atenção básica, também importante para as coordenações, gestores da área, no entendimento do ESUS, no seu gerenciamento, e o funcionamento da atenção básica, né, que deve estar voltado aí da melhor forma possível para atender às necessidades de gestores e usuários de saúde. Antes de iniciar o vídeo mostrando as telas do ESUS, eu gostaria só de falar um pouquinho, né, da importância do PNI, né, Programa Nacional de Imunização, que é um grande sistema, né, de uma dimensão enorme, né, que está aí presente na vida do brasileiro há muitos anos, e com a chegada do SUS há mais de 40 anos, que ele vem se fortalecendo, né, e aí cada vez mais presente na vida dos brasileiros. Hoje o programa de imunização no Brasil é uma referência mundial na questão de cobertura, totalmente gratuito, né, e responsável aí por proporcionar uma qualidade de vida, né, para a população e uma sociedade como um todo. O, o PNI nasceu aí em muitas questões, né, com relação a antes mesmo da formação do SUS. E aí a gente lembra da primeira vacina, quando foi instituída, né, a varíola, onde também em campanha de vacina foi erradicada, e assim, a partir dali, o seu histórico consta de várias doenças erradicadas, de controle, de qualidade de vida, desde o nascimento à vida adulta do usuário de saúde. E agora, né, ainda falando sobre pandemia do Covid-19, hoje a gente vê a importância que o sistema de imunização foi na diminuição dos casos, está presente na vida das pessoas. Então, desde a primeira vacina até hoje, a grande campanha tem aí tornado a nossa vida mais tranquila, né? E a diminuição dos casos de Covid, e aí caminhando para o fim de uma pandemia. E assim, mais uma vez, reforçando a sua importância, né? Reforçando aí o quanto o programa de imunização ele está presente na vida do usuário de saúde e eficaz. Então, o Programa Nacional de Imunização ele está com base a um calendário de vacina que é atualizado periodicamente e também adaptado a cada região. Então, o que nós temos de vacina para uma endemia específica, para uma região específica, difere de outra. Então, ele tem sua adaptação conforme a necessidade regional e também de forma nacional. Aí aos perigos, né, as questões de alerta, de saúde. Então, ele está sendo adaptado e está atualizando para enfrentamento daquele problema. Então, isso se torna ele como uma sentinela de saúde pública, né, e como uma base aí de qualidade de vida das pessoas. O, o ESUS ele chegou, né, nesse intuito de fortalecer o registro, de fortalecer esse processo de trabalho na atenção básica com relação à vacina. Antes do ESUS, do PEC, ou até mesmo o módulo CDS, a gente tinha ainda sistema muito manual, as pessoas tinham uma carteirinha de vacina, o profissional de saúde, então, após a administração da vacina, informava por dose, por imuno, aquela administração, e assim o registro ainda era muito manual. E isso ao longo do tempo tem observado que as pessoas, até quando perdiam esse cartão, retornavam à unidade,
e se não tinha registro na unidade nem com o usuário, então é considerado uma dose não aplicada, uma vacina não aplicada. Então, no lugar de muitas vezes tomar um reforço referente àquele imuno, dependendo do ciclo de vida, né? Que o calendário ele lê conforme o ciclo de vida do cidadão. Então, nós temos um ciclo, no ciclo de vida da criança até 1 ano, são as vacinas preconizadas, padronizadas, do adolescente, do adulto, do idoso, ou seja, o calendário ele está aí validado conforme o ciclo de vida de cada cidadão. Então, hoje a gente vê no SUS uma importância muito grande da qualidade de informação. E quando o registro bem feito, o banco de dados seguro dos municípios, né? E assim, a nível federal, nós temos aí então uma ferramenta importante para o controle desse registro e assim para o resto da vida do paciente informatizado, sem nenhum perigo de perder aquela informação, claro, dependendo aí da forma como o banco de dados é salvo pelos municípios, né, e administrado. Então, eu vou falar um pouco sobre a questão desse gerenciamento, desde o recebimento dos lotes do imuno na unidade, o cadastro dos lotes, a administração por dose, também aprazamentos, também registro anterior de vacina realizada, registro estadio, histórico de atendimento e emissão de relatórios. Agora, na versão do SUS, em abril de 2022, né, uma nova atualização foi realizada no layout de vacinas. Então, hoje, nós temos um layout mais simples, mais fácil de manusear, e isso com o objetivo mesmo que todos entendam. Então, você, técnico de enfermagem, enfermeiro, você, gerente do programa de imunização, gestores no geral, estudantes e demais interessados, todos precisam estar atualizados para as novas ferramentas. Então, falar de vacina é falar de educação continuada, no sentido de atualização das mesmas, desde o modo de administração, a mecanismo de cada vacina, novas vacinas e também de sistemas. Então, tudo isso envolve esse entendimento e precisa todos estarem atualizados para a continuidade do trabalho. Tá? Falar mais um pouco aqui sobre a consulta do puerpério, porque coloquei alguns pontos aí que eu acho que são importantes demais para a gente conseguir captar as nossas crianças, né, o recém-nascido, desde o primeiro dia de vida, já com a administração de vacinas, como BCG, hepatite, e assim, a partir dali, se dá o início de outras vacinas que estão no calendário da criança. Hoje, no geral, são mais de 30 doenças e que o SUS proporciona gratuitamente, tornando aí as pessoas imunes a vários problemas. E isso inicia já no primeiro dia de nascimento. Então, quando a gente fala da consulta do puerpério, que é realizado por médico ou enfermeiro na unidade, é importante demais para a gente iniciar esse esquema de vacina. A gente precisa chegar no nosso RN de início, já captando esse RN e tornando-o imune a várias doenças. Então, às vezes, quando a gente não consegue captá-lo, as pessoas ainda, infelizmente, muita gente tem resistência à vacina, a levar seus filhos, e isso é um perigo para a sociedade, também é um prejuízo individualmente, né? Quando ele não é imune a tais patologias. Então, por isso que no puerpério, até 42 dias, no final da consulta do pré-natal, é importante que o enfermeiro inicie com o técnico de enfermagem as primeiras vacinas, e no decorrer das consultas puerperais, ali onde se desenvolve uma avaliação, né, um monitoramento do crescimento e desenvolvimento dessa criança, nos primeiros anos de vida, é possível, então, a gente também realizar a vacina, né, e assim essa criança ser mais saudável e ter qualidade de vida para o resto da vida. Outro ponto
é o acompanhamento do agente comunitário de saúde, né? Esse deve ter como um trabalho de captação mesmo do usuário, desde a gestante, informando que é gestante, até a consulta puerperal na visita ou na unidade básica junto com o enfermeiro ou médico, e o acompanhamento de suas crianças. Então, o agente comunitário de saúde e a equipe deve ter esse quadro, né, atualizado do quantitativo de usuários por faixa etária, por situação, né, por problema de saúde, quem são seus crônicos, quem são suas crianças, e assim das crianças, quem estão com vacina, quem está com vacina atualizada, as crianças que não estão atualizadas, realizar uma busca ativa, chegar até esses domicílios, até essas crianças e realizá-la, e assim atingir as metas que são estabelecidas para cada tipo de imuno. Os metas que estão aí preconizadas pelo programa Previne Brasil, desde 2019, que tem como base o cadastro do agente comunitário de saúde, ou o número do IBGE, ou até mesmo a base do SINASC, que é o Sistema de Nascidos Vivos, que aí após a maternidade é inserido no sistema com a declaração de nascido vivo e tem como base também para a metas dos próximos anos de vacina. Então, de uma forma ou de outra, as metas estão pré-estabelecidas e a gente precisa atendê-las, atingir. E especialmente quando a gente fala do Previne Brasil, a gente está falando aí do novo financiamento da atenção básica, né? Desde 2019, com a portaria do advento do Previne Brasil, em que a gente trabalha hoje 7 indicadores. Aí com a perspectiva de mais indicadores nos próximos anos, mas com a pandemia, a gente até dezembro, os municípios tiveram uma situação mais confortável e assim essas metas não foram, né, de fato, cobradas para o financiamento da atenção básica. Mas de janeiro de 2022, a partir de então, os 3 primeiros indicadores, que é a captação da gestante até a 12ª semana, realização de 6 consultas de pré-natal e os exames de sífilis e HIV, né, esses 2 primeiros, já estão sendo considerados para o financiamento da atenção básica. E os outros indicadores serão aí gradual no decorrer dos meses, que também serão instituídos, né, como meta para o recebimento desse custeio das unidades básicas de saúde. Então é importante que você, profissional, realize corretamente a administração e registre para sua equipe ser contemplada, né, e atingir as metas, e assim o seu município. E assim aquele município e a unidade não ter prejuízo com relação ao custeio do financiamento da atenção básica. Então, eu vou mostrar um pouco das telas e a forma de registro de cada imuno. Então, quando o profissional, eu sempre me refiro, eu entro aqui como um profissional, um módulo, né? Eu estou aqui como técnico de enfermagem, mas é importante a gente destacar que vacina não somente é de competência do técnico, né? Também é de competência do enfermeiro, como gerente da enfermagem ali na unidade básica, e também ao médico e outros profissionais, né, que são inseridos e ali fazem parte de saúde da família ou não, mas que trabalham também com imunização. Então, quando a gente chega, especialmente no SUS, que está instalado, e é importante fazer um destaque, ele deve estar instalado nas unidades básicas de saúde, nos centros de referência de imunização, ele também pode ser instalado até mesmo nas maternidades, porque ele é a captação da vacina. Então, esse registro ele é importante que esteja. E esse registro é importante demais que seja também no PEC, que é no prontuário eletrônico. Se o município ainda usa CDS, de certa forma, a qualidade desse registro ainda não está ideal. O PEC, ele direciona para o registro correto, um registro para o calendário de vacina, e assim a gente vai ter um controle, né, com base ao cartão do SUS ou CPF do cidadão, e assim para o resto da vida esse dado pode se tornar ali ativo. Então, o SUS ele deve estar presente nesses pontos, onde existe a vacina,
administração de vacina em unidades básicas ou de referência. O eSUS pode ser instalado, o profissional de saúde ele deve ser cadastrado, né, aí no CNES, e assim também poder administrar no sistema e ser considerado para alcance das metas e a cobertura. Muitas vezes a gente tem o sistema instalado de forma ainda fragmentada e isso dificulta o registro final nos relatórios. Então, uma vez não registrado, é vacina não realizada. Então, para o Ministério da Saúde, para a cobertura, não foi feita. A gente pode atingir 100%, mas se o profissional que está na ponta registrou somente 70%, vai constar apenas que foram realizadas 70% e não 100%. Então, por isso que hoje a gente tem que ver no sistema como a base para o nosso trabalho. Então, é preciso entender bem a forma de manuseá-lo para que a gente consiga alcançar a meta. E isso todos precisam estar cientes, dos profissionais que estão realizando, os gestores, coordenadores de centro de imunização, né, de sala de vacinas, maternidades no geral, enfim, todos que trabalham com vacina pelo SUS. Então, aqui eu tenho na lista de atendimento alguns pacientes, usuários, né, fictícios, que eu já inseri, mas também você pode inserir aqui no cadastro, no CDS, coleta de dados simplificada, existe uma vacina específica, uma tela específica de vacina, você pode clicar, adicionar, coloca a data atual, ou a data que foi realizada esse imuno, e aqui, ó, de forma bem simples, manhã, tarde ou noite, né? Dependendo da equipe, se tem saúde na hora ou a equipe tem algum turno noite. Número do prontuário ou CPF, cartão do SUS. Tudo que tem asterisco é obrigatório, porém, qual é a diferença? Por isso que o CDS ele é falho. Quando a gente olha para aqui, para o CPF e o cartão do SUS do cidadão, que de forma que às vezes o profissional acha que é mais simples, porque não precisa colocar o cartão do SUS e o CPF, porém você está aí prejudicando o paciente de ter o registro para o resto da vida no calendário que foi administrado. Vai contar que foi feita essa administração de forma geral, porém entenda que não vai constar para o paciente, porque não vai ser identificado o cartão do SUS ou o CPF, caso o ACS tenha atualizado o CPF dele na ficha de cadastro individual. E também não vai contar para o Previne, porque o Previne Brasil ele vai ler o cartão do SUS dos usuários de até 1 ano, por exemplo. Se teve o esquema vacinal completo das vacinas, né, de pentavalente e VIP, então, se não tem um registro correto com o cartão do SUS ou CPF, também não vai atingir as metas. Então, falar de CDS hoje é bem delicado, porque a gente precisa entender que esse registro ele é até mais simples, porém ele é falho no final. Esse dado não será consolidado para o devido reconhecimento. Então, a data de nascimento, sexo, o local de atendimento. No CDS é possível você informar até doses anteriores de meses, né? Também é outra falha que eu vejo. Né? A gente, quando registra em papel, a gente perde informação, então a gente deixa ali alguma coisa perder. Por isso que o PEC é tão importante, porque ele é no ato do atendimento, então você, o paciente, quando vai embora, você vai liberar o cidadão no sistema, o registro já vai ser salvo, e ali um banco de dados seguro que o município deve ter, esse registro aí será registrado com maior qualidade. Aqui você vai escolher o tipo do imunobiológico, né? Aqui você vai colocar lote, dose, né? O lote, o fabricante, e vai confirmar a informação. Então é bem simples o registro no CDS. Porém, ele é falho, né? E ele é muito delicado no sentido do final. Por isso que é importante demais a gente ter o prontuário eletrônico na unidade, onde você vem aqui em lista de atendimentos e registra o paciente direto, né, no ato do atendimento. Mas outro ponto que eu quero deixar aqui, também como importante, como a base para o trabalho do técnico, enfermeiro e demais
da sala de vacina é registrar todos os lotes nesse campo aqui, lotes de imunobiológico. Aqui eu já fiz o registro de alguns lotes por imuno e é possível você fazê-lo toda vez que receber os lotes ali da central de frios do município, né, daquele centro de vacina, de distribuição de vacina para cada unidade. Então, quando você recebe esse imuno, você vem, ao chegar na equipe, cadastra lote, aí você vê o registro do lote, né, você vê aqui também o fabricante, o tipo do imuno, a data da validade. E aí, ó, para um controle melhor, é até recomendado que, com essa versão nova, que se verifique pela nota fiscal, né, com o registro da própria central de imunização daquele município. Então, ele pode, de posse dessa informação correta, repassar para os profissionais para o registro dos lotes individualmente. Esse registro ele não é feito de uma forma central, é sim por unidade básica. Né? Então, não é a coordenação que vai fazer de uma forma central lá da coordenação, não. Ele deve ser feito por unidade básica. Então, na unidade básica, você vai fazer esse registro e adiciona o fabricante, o lote e o imuno na lista de imuno. Aí observe que aqui ó, existem outros ativos, né? Tem um aqui que já com data de já vermelho, né, que aí pode corresponder à data de validade que já foi ultrapassada, né, ou seja, se por acaso você for administrar uma dose dessa, aí o sistema vai dar um alerta. Então o ESUS também tem essa função importante. De todo o universo que a gente tem que entender da atenção básica, deve entender da vacina, por imuno, seu mecanismo, né, tempo de administração de doses, assim também as vacinas que podem ser conjugadas, enfim, são várias informações. E o ESUS, gente, você tem em mãos uma ferramenta importante que vai facilitar esse entendimento e diminuição de erros. Então, uma vez que eu fiz isso, né, primeiro passo, registrei os imunobiológicos por lote. Posterior a isso, eu vou na lista de atendimento. Aqui na lista de atendimentos, eu tenho alguns pacientes que foram inseridos pela recepção, mas o profissional também pode inseri-los. Técnico, enfermeiro, médico também pode inserir o profissional para a administração desse imuno. Aqui a gente já também observa algumas situações. Eu tenho esses pacientes fictícios, todos sinalizados no módulo vacina, e um não, no caso de Rosa Maria. Qual é a diferença? O que é que isso pode causar? Rosa Maria não está com o módulo de vacina ativa, está com o nome foi direcionada para o profissional, certo? Então, 2 pontos que você precisa entender. Quem veio para a vacina tem que ser selecionado o módulo vacina para o sistema abrir aqui e a seringa onde você vai clicar para a administração. Uma vez que não tem, aqui você será direcionado para o registro do prontuário do paciente. Nesse caso, você pode colocar as vacinas administradas anteriormente, indo lá no módulo de acompanhamento. Mas se eu estou fazendo a administração no ato, nesse momento, eu tenho que ter esse módulo ativo. Então, se a recepção não teve a atenção, não observou que o módulo vacina foi selecionado, então, para o profissional que a recepção encaminhou, esse profissional ele pode editar esse campo aqui e também colocar um módulo vacina nessa lista de procedimentos, essa cartilha de procedimentos. Então, eu posso colocar aqui vacina, salvo, e aqui automaticamente o sistema já alterou, né, deixando então o campo de vacina ativo. Quando não tem, como estava anteriormente, ele abre para o prontuário. Lá no módulo SOAP, e lá tem um acompanhamento, você pode registrar doses anteriores,
que é um campo bem parecido no registro tardio, que eu vou mostrar daqui a pouco, certo? E o profissional também pode adicionar outros pacientes que vão chegando para ele, busca o nome do cidadão, seleciona o módulo vacina. Esses outros módulos aqui, todos são opcionais. De uma certa forma, você vai realizá-los em escuta inicial ou no SOAP e atender a todos. Diferente do módulo vacina, esse tem que ser selecionado para o módulo ser ativado. E aqui o profissional, se veio, você está puxando o paciente, o usuário, você tem que colocar o seu nome aqui. Então é direcionado o atendimento para você. Isso vai facilitar o fechamento, a questão no final do mês do relatório de produção de quantas vacinas eu fiz e procedimentos no geral. Então eu não vou puxar aqui por questão de segurança dos dados de profissionais, né, que podem aparecer, mas esse módulo ele tem que ser feito dessa forma, ok? Então vamos dizer que esse paciente aqui, ó, o primeiro paciente na lista, ele sempre será o que veio, que chegou primeiro na unidade. Então, por essa sequência, eu sei quem chegou por horário. Por exemplo, Pixiguinha chegou 10h59, Maria Flor 11h02, Rosa 11h02, Beethoven 11h24, Harry 11h12, então aqui eu tenho uma noção de quem chegou por tempo. Também teria uma noção aquele que foi já classificado por algum profissional e tem uma urgência de atendimento. Então essa cor aqui estaria vermelho. Algum profissional, usuário que também esteja em atendimento com outro profissional vai estar aqui de cor lilás, indicando que se encontra em algum consultório. Então eu clico, portanto, no botão realizar vacina. Existe o de escuta inicial, que pode ser um atendimento prévio. Se antes você precisa realizar um curativo, dados sinais vitais, né, algum procedimento extra, você vem primeiro na escuta inicial e realiza. Posteriormente, você pode vir ao módulo vacina, retornando ele no final à lista de atendimento, né, para você mesmo, com o módulo de vacina ainda ativo. Então, retorna para a vacina. Mas aí vamos dizer que ele não tem outro procedimento a não ser a administração do imuno. Então, ó, observa aqui em cima que aparece o nome do paciente, a data de nascimento, e aqui tem outro detalhe. Então, o calendário aqui embaixo, ativo, sempre será de acordo com o ciclo de vida do usuário. Então, se esse usuário aqui nasceu em 1/1/2022, ele tem 3 meses e tem 15 dias, né? Então, aqui embaixo vai ser ativado para você o módulo que é correspondente a essa faixa etária. Se a gente estiver falando de um idoso, de um adolescente, também será aqui ativado o módulo para aquele paciente, para aquele usuário. Então, sempre você vai visualizar de início o módulo para o ciclo de vida do usuário. Mas é possível você também visualizar o calendário inteiro. Ó. Clica aqui e ele vai mostrar todo o calendário nacional de imunização, e esse calendário é atualizado pelo Ministério da Saúde. Sempre que tiver atualização, ele vai aparecer aqui de forma atualizada para você, com as versões do ESUS. Inclusive, nessa versão nova, em abril de 2022, outras vacinas de Covid foram inseridas aqui, porque também é possível registrar a vacina Covid no ESUS, né? E aí cada município, estado, segue as orientações conforme as notas técnicas. Alguns já utilizam, outros ainda têm um sistema paralelo ao Covid, porém, Covid já aparece no ESUS de forma atualizada, também sendo possível sua administração por ele. E, especialmente aqui, toda Covid, o registro do paciente, cartão do SUS ou CPF, né, é obrigatório. Aqui existem outros tipos de imunobiológicos, né, e o calendário de vacina por completo. Se o usuário está passando pelo município, pelo centro de referência e entrou naquela unidade para registro, ele é viajante, eu também posso selecionar aqui para a realização dessa vacina, né? Ou seja, de certa forma, a gente tem referência de cobertura, mas algumas situações é porta aberta para atendimento no geral. E nesses casos específicos, quando eu vou puxar o paciente, se ele não é cadastrado pelo agente comunitário,
não faz parte daquele município, eu posso fazer um cadastro prévio, eu não, tem lá uma opção de vincular ou não, eu não vou vincular a equipe, porque não faz parte da minha cobertura, mas eu resisto o procedimento, certo? Da mesma forma, se o usuário ele sai de outro bairro para sua equipe, eu posso também administrar a vacina, mas não obrigatoriamente eu puxo ele para a vinculação da equipe. Se é de outro município, especialmente vocês que fazem cobertura de outros municípios, de zona rural, então alguns usuários se identificam por aquela unidade, então também é possível fazer tanto vacina como as consultas em geral e não vincular ele à equipe caso ele seja de outro município. Então, isso é opcional e isso é de acordo com a cobertura mesmo. Para o Previne Brasil, será considerado os atendimentos em loco, né? Aqui, ou seja, o que foi feito por unidade de saúde, inclusive o Previne vai ler aí um período de atendimentos de médico, de enfermeiro, e aquela unidade que está atendendo aquela comunidade, aquele usuário, ele irá receber por isso, né? Porque será considerado, recebe quem produz, ou seja, quem está atendendo será beneficiado no registro do Previne Brasil. Então, aqui eu deixo desativada essa opção, né? E eu vejo aqui, ó, por cores, os imunobiológicos e, e isso já me alerta por cada situação, né? Por exemplo, BCG, ó, aqui consta que esse paciente, BCG é ao nascer, né? Essa vacina deve ser administrada ao nascer. Então, ele nasceu no dia 1/1/2022, porém, aqui tem um registro de 16/4/2022. Nessa versão nova do ESUS, é possível também você excluir algum registro. Só quem pode excluir é o profissional que administrou. Então, se foi você que administrou de forma incorreta, houve uma falha no registro, então é possível você ir no módulo do prontuário, lá no SOAP, lá em acompanhamentos, né? Do registro do histórico, então clica naquele registro e pode excluir. O sistema irá excluir da base nacional e também da base local, certo? Mas aí, se foi outro profissional que registrou a data errada, não é possível, e ele não consta mais na equipe, não é possível. De repente, você pode até clicar e colocar uma observação, ó. Registro anterior, não, ele não foi feito nessa data, e sim ao nascer, eu tenho registrado isso, né? Eu tenho a informação correta nos registros da unidade, ou até mesmo no cartão de vacina do paciente. Eu posso colocar aqui o lote, né, o fabricante, e aqui uma observação. Esse campo de observação, ele sempre aparece de doses anteriores como doses que estão sendo aplicadas no momento. Essa observação ele vai servir para registro das situações adversas do ato da administração. Se o paciente teve algum sintoma, o paciente referiu algum problema, uma tontura, né? Qualquer situação que foi referido no ato da administração, logo após a administração, esse campo serve para isso, e é importante que vai servir de base aí, né, para os centros especializados que acompanham a vacina, né, a questão da imunização da população, para ter ali como base uma necessidade, alguma situação que precisa ser advertida com relação à dose, com relação ao modo de aplicação, com relação ao fabricante, né? Então a gente pode colocar aí, vai servir como uma base, certo? Para alguma advertência com relação a isso. Ou ele também pode servir para informar que o registro foi colocado anteriormente, né? Vacina administrada na maternidade, conforme a caderneta, as anotações, né, dessa caderneta, e não
como estava registrado no SUS. Eu posso colocar qualquer observação aí que vai diferenciar daquilo que estava, ou seja, tinha uma informação de 16/4, porém eu fiz uma correção em cima, que foi uma dose aplicada em 1/1/2022 e não em 16/4. Quando eu faço isso, ó, ele vai corrigir aqui, né? E isso vai informar, portanto, que esse registro nele vai então sobrepor, vai estar aqui com uma observação. Então, sempre que houver a necessidade de informar algo que foi feito de forma incorreta, você pode clicar na dose e em registro anterior você pode fazer essa correção ali com alguma observação. Também é possível você realizar, informar as doses aplicadas anteriormente, né? Por exemplo, essa penta ela foi feita no dia 2/3/2022, né? A segunda dose é com 4 meses. Aí veja que tudo que é cinza está em andamento, né? E precisa ser informado e monitorado para a realização nesse período. O que está em vermelho significa que não foi realizado, ou seja, ou então não foi registrado. Mas aí eu registrei, eu fiz a vacina ainda em módulo CDS, na coleta de dados simplificada. Eu posso trazer para cá a informação? Posso. O CDS não trouxe, mas aí eu tenho a informação, eu tenho a caderneta, eu tenho um registro onde eu tenho como comprovar, né? Ou seja, eu só posso colocar o que eu tenho comprovação. Então, eu posso realizar, clicar e informar quando foi feita aquela administração, certo? Então, desse calendário aqui, ó, isso como para o profissional é excelente, porque já me mostra as doses que estão aplicadas e as que estão em andamento. Tudo que é cinza, porém, está em andamento, e o vermelho, reforçando, não foi realizado. Então, o paciente está aqui hoje, eu vou fazer, então, portanto, uma VIP. Clico na VIP, eu posso registrar anteriormente, se eu não vou fazer hoje, porque de repente eu fiz outra que não pode ser também realizada junto com a VIP no mesmo momento, né? São injetáveis, então eu tenho que respeitar ali as notas técnicas de cada, as orientações de cada imunobiológico, o intervalo de cada dose eu tenho que respeitar, o que é de vírus atenuado, o que não é. Então, tudo isso, aí o profissional tem que ter esse entendimento, o que pode ser feito naquele mesmo dia. Mas eu posso, de repente, aprazar. Eu fiz hoje outras vacinas, a VIP não é possível, porque tem um mecanismo específico de atuação, que pode ter problema com outro que foi feito hoje, então eu posso aprazar essa dose, e assim já dizer a mãe, a responsável do usuário, que ele retorne para naquele dia, né? Ou eu possa aplicar, caso de fato seja somente essa, ou tá correto, eu vou fazer essa. Então, eu venho aqui em estratégia, né? Rotina, especial, bloqueio, intensificação, vai depender aí da situação de cada imuno no momento. Então, é rotina, é diário, não é especial, houve ali intervenção para realização, houve também uma intervenção de bloqueio, ou teve uma intensificação de vacina, foi feita a atualização, aquele dia D que a gente costuma ver, de multivacinação. Então, aqui eu vou informar, isso também servirá de base, né, para o registro, quando foi feito, se foi em rotina ou não, se fez atrasado, né, esse histórico aí, então, vai se completando do paciente. Vamos dizer, é rotina, né, o nome do fabricante, aí ele, sempre que você clicar aqui, ele vai aparecer o fabricante, conforme você já tenha cadastrado essa lista de imuno, como eu mostrei agora há pouco. Se você não cadastrou, você pode vir aqui em cadastro, veja, por esse tipo de vacina eu não tenho nenhum imuno cadastrado. Mas aí eu posso cadastrar agora? Posso. Eu venho aqui cadastrar o novo lote, coloco aqui o número do lote, o nome do fabricante, sua data de validade. Aí aqui eu vou colocar a via de administração intramuscular, né? O local
de administração. Se o paciente referiu caso, né, nesse caso é uma criança, um bebê, não teve referência, mas demonstrou algum sintoma, algum sinal que chamou a atenção depois da administração, esse campo serve para isso. Ou outra informação, como eu mostrei, né, caso uma correção referente à vacina, a dose quando foi aplicada. E vou em salvar. Que ele já vai mostrar, ó, que foi feito, né? Aqui eu clicando, eu vou ter um resumo da informação, o nome do profissional que realizou. E aqui, então, passa a ser verde, dose aplicada. Terminei, não tenho nenhuma dose, né? O calendário desse usuário aqui está excelente, eu não tenho nenhuma dose atrasada. Tudo é cinza, significando que está na normalidade, né? Está dentro do prazo da realização. Eu posso aprazar aqui algumas? Posso. Por exemplo, esse aqui de 4 meses, se ele nasceu no dia 1/1/2022, então no mês 4, né, ele tem já uma dose, a segunda dose de pentavalente. Eu posso aprazar? Posso. Posso já deixar aprazado aqui. Coloco aprazar, estratégia de rotina também, e posso dizer, olha, dia 30/4, a responsável ou o responsável traga a criança para realização da segunda dose de pentavalente, eu deixo aprazada. E assim como as outras, eu posso aprazar. Mas o importante é você fazer esse aprazamento dessas doses mais próximas, né? Tipo, por exemplo, aqui 15 meses, mas outras existem antes dessa DTP de 15 meses. Eu posso aprazar essa, quando eu administrar, eu deixo já aprazada a terceira dose. Essa aqui, VIP, também, que é com 4 meses, eu posso também deixar aprazada para o mesmo período ou não, dentro do mês 4, aplico, quando aplicar, administrar, eu posso deixar a terceira dose aprazada, né? Ou seja, eu vou dando seguimento ao calendário conforme a necessidade. Esse é a pneumocócica, eu fiz administrada no dia 2/3, porém com 4 meses existe a segunda dose. Eu posso administrar, deixar aqui aprazada para a segunda dose e deixo aprazada já o reforço de 12 meses. Ou seja, por imuno eu posso fazer essa administração. E isso é importante porque em cada retorno do paciente você vai identificando o que estava aprazado por data, qual foi o segmento, o que está dentro realmente da normalidade, o que não foi feito. Né? Eu posso abrir os históricos e ver com a equipe, agente comunitário de saúde, para a gente fazer uma busca ativa daquilo que não foi feito, que está em vermelho, e atualizar esse calendário. Ou seja, aqui eu tenho em mãos uma ferramenta maravilhosa da administração, do gerenciamento como um todo desse mundo biológico. Ao final, portanto, eu posso aqui liberar o cidadão e tiro ele da lista de atendimento. Caso o cidadão, a mãe, deixou o trabalho, pediu esse momento para vir com o filho, né, como um direito, eu posso gerar aqui uma declaração de comparecimento, inclui o nome da mãe, no período matutino, ou vespertino, ou noturno, gera uma declaração, e aqui sai uma declaração já padronizada, onde o profissional técnico ou enfermeiro apenas irá rubricar e carimbar, né, informando o nome do usuário, o nome da sua acompanhante, sua genitora, e isso serve como também uma comprovação para o trabalho. Né? Posso gerar declarações. Eu posso manter ele na lista de atendimento, sim. Em que situação? Depois da vacina, essa criança será direcionada à puericultura, com o enfermeiro, com o médico. Eu fiz como técnico a vacina. E vou encaminhar para o enfermeiro ou para o médico. Eu clico aqui, certo? E vou buscar o nome do médico ou da enfermeira. Aqui a equipe, né? Que se é a mesma equipe ou não, porque existem algumas situações de um prédio, uma UBS, ter mais de uma equipe. E aqui é opcional.
Eu posso deixar em branco assim? Posso. Veja que ele já tirou o módulo de vacina porque eu já fiz. Mas aí eu posso colocar o nome do médico ou do enfermeiro e coloco e encaminho esse paciente para o retorno a esse profissional no mesmo dia. Mas se o profissional já atendeu e o profissional, depois da puericultura, encaminhou para o técnico, já foi o caminho contrário, beleza. Eu vou em liberar o cidadão, finalizo o atendimento e o paciente já saiu da lista. O próximo, portanto, é o que chegou de 11 horas e 2. O sistema está mostrando aqui para mim, Maria Flor. Mas aí, de repente, essa usuária aqui de 10 anos não esperou. O recepcionista ou o profissional pode clicar aqui nesses 3 pontinhos, ó, e colocar que não, o cidadão não aguardou, foi embora. Isso aqui é importante, gente, porque no histórico também será informado no cartão do SUS desse paciente. Às vezes que ele veio e às vezes que ele não aguardou. Isso é até uma forma de acobertar o profissional de saúde para aquelas demandas que não aguardaram, né, por algum motivo. Quando eu apenas excluo, eu vou tirar esse registro do paciente. Então, eu vou tirar a oportunidade de deixar até informado que ele não aguardou por vontade própria. Né? Então, eu posso colocar não aguardou, que é o ideal, e assim ele vai sair da lista de atendimento. Rosa Maria, de 31 anos, também veio para a vacina. Eu posso clicar aqui em realizar a vacina. Como já se trata de uma mulher de 31 anos, o sistema já pede aqui outras informações. É uma gestante? É uma puérpera? Ou é uma viajante? Dizer que ela seja gestante. Clico em gestante e o sistema vai abrir também aqui o calendário conforme o ciclo da idade dela, por sexo e faixa etária. Aí aqui, ó, eu vejo que nenhuma dose dessas aparecem aqui como aplicadas, porque se iniciou agora, eu vou começar o esquema vacinal, certo? Por exemplo, da dupla adulto. A tríplice viral é possível ela tomar a segunda dose, ó, também está aqui. Não tem um registro nenhum dela, pelo menos nesse calendário, que foi realizada alguma vacina. Não tenho esse registro. Por quê? Provavelmente ela veio, o ESUS, como é novo, não teve informação no prontuário. Se eu clicar aqui, eu vou ver todo o registro da vida toda, ó, tudo em vermelho, do nascimento até o momento. Por quê? Porque não houve registro, né? Então, por essa situação, você imagina a importância que esse IPEC vai ter na vida do usuário, vai ter para o SUS, para o fortalecimento da atenção básica, e a gente ter esse registro por completo do nascimento do paciente. Então, registrem, gente, corretamente no prontuário eletrônico, as crianças que estão nascendo, porque isso vai servir de base para o resto da vida do mesmo. E assim, quando ele um dia necessitar, em qualquer unidade básica, vai ser visualizado quando fez, quando não fez. O paciente, por exemplo, o paciente está com sarampo, o paciente está com algum problema que poderia ter sido evitado por uma vacina anteriormente. Então, vamos visualizar no histórico de vacina. E lá visualiza que o paciente naquele imuno não foi administrado durante sua vida, então, portanto, ele está doente com aquele problema. Né? Ou se o paciente foi imunizado e ele retornou doente com algum problema, então também é uma informação que deve ser analisada pela área específica, a eficácia daquele imuno durante aquele período. Ou seja, aqui a gente tem uma base completa de registro dos pacientes e de segurança para o sistema público de saúde, certo? Então aqui, ó, eu posso tirar, desativo, e vou então, portanto, iniciar a dose que conforme o ciclo de vida dela, vamos dizer. Ela é gestante, eu vou iniciar a primeira dose, não vou registrar anterior, será feita agora, no momento, vou em aplicar, seleciono a estratégia, seleciono o fabricante, via de administração e vou salvar. Se eu não tenho o lote do imuno cadastrado lá naquela lista anteriormente, eu vou em cadastrar novo lote e assim eu irei realizar também essa vacina e vou finalizar o atendimento. Vou finalizar, se eu não realizei no sistema alguma informação, ele vai dizer que não houve essa informação, mas vamos dizer que você fez
administrou e também ela vai sair aqui da lista de atendimento. Aí vou para o outro paciente, também está à espera, né? Esse aqui, ele já mostra a idade de 3 anos, quais as vacinas, né? O calendário conforme o seu ciclo de vida. Aí aqui aparece algumas em verde. Quanto maior o número de vacinas aqui de imuno verdinho, isso é positivo, né? Isso é, acho que, dizer, a excelência do mecanismo, da administração à informação. Ou seja, realmente a gente está conseguindo chegar ao paciente e está sendo administrado conforme o calendário. Mas outras aqui já me constam que Beethoven August não teve. Por exemplo, a segunda dose de 4 meses, a terceira dose de 6 meses, a DTP não consta aqui, a VIP de 4 meses também não consta. Aí algumas situações. Não consta porque o paciente de fato não veio, não teve uma busca ativa, agente comunitário, a equipe como um todo não conseguiu chegar a esse paciente e realizar, ou foi registrado em CDS e do CDS não migrou corretamente para cá, ou foi registrado apenas em papel, em livros de registros, e aqui não está constando. Se é o caso, eu posso clicar em um por um, informar o registro anterior, coloco a data, né? Aqui no caso seria com 2 meses, 2 a 6 meses, de 2 em 2 meses, né? A penta. Posso colocar aqui, não, essa penta foi feito. Foi feito no mês 6 do ano passado. Tem um registro. Coloco aqui a data, coloco o lote, o nome do fabricante e boto uma informação. Registro realizado em maio de 2021 no livro da unidade ou no cartão de vacina, do cartão da caderneta da criança, né? Sem informação aqui, não é SUS. E vou salvar. Ou seja, já considerei essa segunda dose também aplicada. Essa terceira, o paciente, o usuário, foi realizado, também atrasada, em CDS ou não, vem o registro anterior, também aí com o mecanismo depois já de 6 meses, né? Também vou registrar anteriormente, certo? E assim irei fazer um por uma. Aí vamos dizer que eu registrei aqui as anteriores, mas aqui no momento eu vou fazer essa DTP, né? Então eu vou aqui em DTP, coloco em aplicar, vamos dizer que vai ser uma rotina, né? Ou uma intensificação. Isso aí independe, é questão da estratégia mesmo que foi chegar esse paciente para a realização. Aí eu clico nesse quadro e ele mostra que DTP não aparece nenhuma, porque eu não tenho lá na lista de imuno ele cadastrado. Mas aí, rapidinho, eu posso cadastrar o lote, coloco o número do lote, coloco aqui a data de validade desse lote, a via de administração, também alguma observação ou não, e o sistema, portanto, vai dar baixa nessa vacina aqui em 16 de 4, sendo o reforço para daqui a 4 anos. Eu posso deixar aprazada essa de 4 anos? Posso. Porém, é uma data muito longe, né, para a gente já deixar um aprazamento. Eu posso informar a gestora, o acompanhante, que ele irá retornar para o reforço nesse momento, mas aí como se eu posso aprazar depois, né? E assim eu posso verificar as outras, ó, VIP também não foi feito ou não de 4 meses. Se não foi, eu clico, realizo a administração da mesma, se for possível, né, conjugar ali aí aparece aqui já o lote, porque eu já tenho essa vacina, esse lote cadastrado.
e salvo. Também vai ser administrado verdinho. Eu vou nessa de 6 meses aqui, que seria com 6 meses de vida, né? E aí, respeitando o período de uma dose para outra, eu posso deixar também aprazada aqui para daqui a 2 meses, por exemplo. E assim, respeitando, né, reforço, o mecanismo e o tempo de cada dose, de cada imuno, de a questão do que pode fazer ou não. Terminei, não tenho nenhum outro procedimento a realizar, finalizo o atendimento, também o paciente vai sair aqui da lista de atendimento. Esse próximo, da mesma forma, clico em vacina e realizo, administro, ok? Então, essa é a forma de administração. Agora eu vou abrir rapidinho o registro tardio. Fiz vacina em domicílio, né? Fiz vacina em campanha, numa tenda na comunidade, e nessa tenda os registros não têm o sistema em mãos, então foi feito o registro manual em formulários, em livros. Então retornei à unidade, eu tenho aí em média 5, 6 dias úteis para a realização do registro. Aí aqui de forma diferente, eu não vou abrir o módulo vacina, porque o módulo vacina é no ato da administração. Mas é possível no registro tardio, eu puxo o cidadão, coloco a data de atendimento e aí vai ser conforme o que o registro tardio considera aqui que está apto. Vamos dizer, no dia 14 eu fiz essa vacina, no horário da tarde. O local de atendimento foi em domicílio. Até mesmo, gente, se você fez na unidade e o PEC estava indisponível ou faltou energia, quando você selecionar aqui na UBS, você tem que dizer por que não fez no PEC no momento. Mas aí o que é o mais o que acontece mais em registro tardio é quando é em domicílio, em ações específicas, por exemplo, PSE, alguma ação específica que a gente está trabalhando também realizando vacina, eu posso realizar aqui em domicílio. Veja que o sistema abre parecido com a lista de atendimento, né? Mas de uma forma mais simples. Aqui nesse botão, primeiro botão, aparece o nome da paciente, né? E aqui todo o seu histórico de atendimento, né? Eu venho aqui em acompanhamentos, clico no módulo de vacina, abre também o calendário conforme o ciclo do adulto, ó, né? Ou nacional, mas aí o ciclo do adulto é o que eu vou realizar no momento. Outros tipos de imuno também aparecem. Então aqui eu venho, por exemplo, ela foi é uma gestante, e essa gestante ela tomou a dupla adulto, ou não, ou foi outro tipo. Naquele momento, então, quando foi que eu fiz? Eu fiz, tem 3 dias, conforme a data que eu fiz. Coloco o lote, o nome do fabricante, observação, eu posso colocar aqui campanha, campanha realizada no porta a porta, e a dose vai então constar que foi realizada. Fiz isso, venho aqui, ó, isso em qualquer situação. Precisa ser colocado uma avaliação, né? O sistema dá alertas para a gente. Aqui eu posso encerrar que foi realizado somente a vacina. Finalizar atendimento. Na avaliação obrigatória a inclusão de no mínimo um item, ou seja, lá no módulo SOAP. Venho no SOAP, posso colocar aqui rapidinho que foi uma campanha de imunização. Venho aqui rapidinho na avaliação. Posso preencher outros campos, sim. Porém, aqui eu posso encerrar como administração de imuno, né?
Confirmo, vamos ver se ele vai. A avaliação, aqui, gente. Que eu vou colocar bem simplesinho, que foi a medicina preventiva. Confirmo. E ele vai finalizar o atendimento do registro tardio. Foi uma alta do episódio, vou finalizar o atendimento, não necessariamente vou imprimir, e assim também registro todos os atendimentos de domicílios e campanhas. Agora, aqui em relatório, é possível em relatório você fazer uma busca das vacinas que foram realizadas, administradas, se for o coordenador da sala de vacina, do centro de imunização do município, o gestor, ele também é possível verificar as doses por unidade, por profissional, por tipo de imuno, né? Então, hoje o relatório está bem completo, o relatório gerencial de vacina, e aí você pode, por exemplo, mensal, você pode pegar aqui um período, né? E fazer a busca dessas doses por tipo de dose. Isso por profissional e também por gestor, né? E aí coordenadores da área. Então, outro vídeo eu irei fazer mais na frente sobre a busca por relatórios de imunização, para esse não ficar mais extenso, certo? Então, acompanhe no canal e assim você terá o gerenciamento por completo da vacina. Mas hoje eu acredito que contempla a administração, doses atrasadas, doses anteriores, como informar, registro tardio, aprazamentos, cadastro de imunobiológico, a importância do sistema, a atualização do mesmo em 2022, né, em abril, e assim a gente, portanto, contempla esse tutorial sobre o gerenciamento do imunobiológico na unidade básica de saúde. Eu agradeço a sua participação, espero ter contribuído um pouco sobre mais um processo de trabalho da atenção básica. Acompanhe o canal, se inscreva para os próximos vídeos, né, e alguns que já estão lá postados sobre outros pontos importantes. Um abraço e até a próxima.